Então, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu pretendo gravar. E acho que esse vídeo é um vídeo muito importante porque eu preciso explicar o meu testemunho e o porquê desse canal. Eu não necessariamente estou muito confortável em fazer isso, não é muito a minha praia. Eu não tenho rede social, não tenho Instagram, não tenho Facebook, não tenho Twitter, não tenho LinkedIn. Então, mas Deus botou no meu coração que eu tinha que fazer isso. E então esse vai ser um vídeo que eu vou contar um pouco do que aconteceu comigo e Deus, entre nós. Minha história com Deus. E o porquê desse canal. Então, a primeira coisa eu acho que eu preciso explicar é que eu tava do outro lado. Eu briguei com Deus. Num determinado momento da minha vida, eu era advogada de acusação. Eu não consegui uma resposta convincente de Deus e de ninguém. Quando eu comecei a trabalhar com crianças abusadas sexualmente, e aquilo me revoltava profundamente, eu questionava muito, eu perguntava a Deus, como pode isso acontecer? Como pode uma criança que não tem como se defender passar por tudo isso e tudo não faz nada? E eu me questionava muito isso, porque eu sabia que isso era errado, todo mundo sabe que isso é errado, e Deus sabe que isso é errado, mas ao mesmo tempo ele não intervinha, ele não ajudava aquelas crianças. Então, eu fui chegando à seguinte conclusão: ou Deus não fazia nada porque ele não se importava, e se ele não se importava a ponto de intervir, ele não era bom. Ele era um Deus mau, ele era um Deus indiferente ao sofrimento. Ou a segunda alternativa era que ele não tinha poder para mudar a situação. Ele poderia até sofrer de ver, mas não tinha poder. E se ele não tem poder, então que Deus é esse? Então eu cheguei à conclusão que Deus não existia ou que ele era mau. E eu briguei com Deus. Ninguém me convenceu do contrário. Conversei sobre esse assunto com algumas pessoas de diferentes religiões. Ninguém me convenceu do contrário. E meu cachorro. Eu esqueci essa parte espiritual. Voltando. Então eu esqueci essa parte espiritual e fui viver minha vida. O meu objetivo, como o de muitas pessoas, era ser feliz. Eu queria ser feliz. E eu achava, então, que a felicidade estava em conquistar algumas metas. A felicidade sempre estava um passo à frente. Então, eu pensava que eu precisava ser alguém na vida, então, primeiro, eu queria ter uma profissão. Então, eu fui para a faculdade, me formei em Direito, fiz a prova da ordem, virei advogada. Mas eu vivia num país, o Brasil, muito instável profissionalmente, com uma quantidade muito grande de advogados, então os salários não eram bons. Eu falei, não, eu quero fazer um concurso. Estudei anos, passei no concurso, eu sou assessora jurídica do Ministério Público. Trabalhei 13 anos lá, agora não tô mais nesse momento lá.
Mas isso é para um outro momento. Isso não interessa. Mas o que importa é que minha felicidade continuava esperando, não estava feliz. Mas aí então eu pensei, eu preciso ter uma família, né? Sou mulher, quero ser esposa, quero ser mãe. Então conheci o Juliano, a gente namorou, a gente noivou, a gente casou. Eu ainda sentia um vazio no meu coração. Aí a gente teve a nossa filha, depois de um tempo. Meu cachorro. E nada. Aí a gente comprou um apartamento, daí a gente comprou um apartamento maior. Nada. Aquele vazio continuava dentro do meu coração. E aí a gente viajava, a gente passeava com a família, eu passeava eu tinha os meus amigos. E aí um momento que foi muito emblemático na minha vida foi uma viagem que a gente fez. A gente queria muito ir pra Disney, levar nossa filha pra Disney. A Marina tinha 5 anos. E eu me lembro que eu tava dentro do parque da Disney. E eu tive uma realização muito difícil. Eu me dei conta que eu nunca ia ser feliz. Nunca. Porque eu me dei conta naquele momento que eu tinha tudo o que eu achava que eu precisava ter para ser feliz. Eu tinha minha família, eu tinha meu marido, tinha minha filha, tinha meu trabalho, tinha meu apartamento, tinha meu carro. Eu tinha meus pets, eu tenho 4 pets, eu tenho 2 cachorros e 2 gatas. Eu tava dentro da Disney com saúde e eu fui embora. Eu disse pro meu marido, eu quero ir embora. Eu me lembro do rosto dele, assim, me olhando, desesperado. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Voltei, fiquei em casa, ele voltou pro parque pra curtir, porque não é uma coisa barata. Eu fiquei lá com a minha filha, com a nossa filha. E foi um momento muito duro, quando eu descobri que eu não ia ser feliz. Não tinha mais nada, não almejava nada. Se alguém me perguntasse o que tu quer, eu tenho tudo, eu tinha tudo o que eu achava importante, que eu achava que eu queria. E, bom, ali eu decidi que a coisa não era fora, era dentro. Então, eu comecei a procurar. Então, eu fiz terapia, comecei a tomar antidepressivo, nada. O buraco tava ali. Era uma constante ausência que incomodava. É como se tivesse tudo bem, é como se eu estivesse numa festa linda, mas com uma unha do pé encravada. Tava tudo bem, mas eu tinha uma dor que não me deixava. E é desesperador. E aí eu comecei a procurar na filosofia, a ler os grandes pensadores, que todos eles pretendiam ter a resposta para crises existenciais, para maneiras de ser feliz. Comecei a ler os clássicos, li bastante, gostei muito de algumas coisas achei interessante, mas nenhum deles resolveu o meu problema. Até que um dia, pela misericórdia de Deus, ele devia estar rindo, olhando lá de cima e dizendo, tá bom, quando tu desistir desse teu caminho, aí tu vai resolver o teu problema. E eu recebi, eu queria muito, eu tinha uma sede muito grande de respostas e eu tive essa resposta. Ela não foi completa, mas ela foi o suficiente para
eu abri a possibilidade de ter Deus de volta na minha vida. Eu estava assistindo um vídeo no YouTube, eu buscava muitos vídeos de filosofia e diferentes professores falando sobre diferentes assuntos, todos eles ligados a essa questão, né, existencial. Aí eu me deparei com um vídeo, que foi uma sugestão do YouTube, de uma mulher, aparentemente nada religiosa, uma pessoa super comum, assim, no sentido de uma mulher vaidosa, bonita. Eu achei que ela era uma filósofa, e ela não é. Ela é uma pastora, que eu jamais teria escutado um vídeo de um pastor naquele momento. Então, ela não tem ela não parece ser uma pastora. E aí, ela disse assim, ela tava, não sei as palavras exatas que ela usou, mas a história que ela contou foi assim, que ela estava na África, e ela estava andando na rua, e ela passou ao lado de uma lixeira, e uma criança saiu da lixeira. E ela se chocou com aquilo. E ela disse, Deus, como pode isso acontecer? E tu não fazer nada? E era o mesmo questionamento que eu fazia para Deus e para as pessoas que acreditavam em Deus. Então ela disse, e Deus me respondeu. E aquilo foi incrível, assim. O que Deus disse, né? E ela disse que Deus falou para ela, como assim eu não fiz nada? Eu fiz tu? E tu tá aí? Faz alguma coisa? Tira essa criança do lixo? Ajuda? Eu fiquei muito chocada com essa resposta. Porque eu sempre achava que a responsabilidade para ajudar era de Deus. Mas, na verdade, o que ele disse para aquela pessoa foi, não, tu tá aí. Esse é um mundo onde tu vive, onde existem pessoas como tu. Tu tem que ajudar o teu próximo, tu tem que amar o teu próximo. E amar o próximo é tira a criança do lixo, ajuda a criança que foi abusada. Trabalha, te empenha para melhorar o mundo à tua volta, seguindo os meus princípios. E aquilo foi... eu nem sei explicar. Existem coisas... existem coisas que a gente escuta às vezes que mudam a nossa vida. E essa resposta eu não tinha ouvido em lugar nenhum. A resposta que eu estava buscando não estava em Deus. Não é Deus que vai intervir aqui e mudar o jogo. Ele poderia fazer isso, sim. Mas ele usa as pessoas. E eu me abri para essa possibilidade, comecei a pensar sobre esse assunto. E o que acontece? Depois que eu abri meu coração para essa possibilidade, eu comecei a conversar com pessoas que acreditam em Deus. Não mais com uma perspectiva de advogada de defesa, de advogada de acusação, de questionadora, de botando o caráter de Deus em questionamento, mas eu comecei a perguntar para pessoas, eu preciso saber mais, eu preciso entender mais. Talvez Deus não seja tão mal assim quanto eu pensava. E eu fiquei com muita vontade de conhecer mais Deus. E nesse meu processo, eu fui descobrindo
o caráter de Deus. E eu fiquei muito encantada com o que eu descobri. Deus é muito bonito, Ele é muito bom, objetivamente falando. E quando eu descobri isso, quando eu comecei a estudar o que Deus diz, pensa sobre justiça, sobre lealdade, sobre bondade, sobre minimalismo, sobre generosidade, sobre fidelidade, sobre integridade, eu fiquei muito encantada e decidi que então ele ia ser o meu norte. Porque o que eu percebo, acho que da experiência humana, é que todos nós, a gente sempre tem, ou teve em algum momento, uma bússola, um norte, um ídolo, né, entre aspas. Então tem gente que sempre, antes de tomar decisões importantes, pede um conselho para um pai, para uma mãe, para um professor, para um vizinho, para um amigo, para um namorado. Tem gente que segue uma religião, que segue uma filosofia, que segue... Mas a gente sempre tem essa necessidade de ter um norte, alguém que a gente se espelha em pessoas. E depois que eu descobri quem Deus é, eu topei seguir Ele. Porque não tem ninguém igual a Deus. Não tem. O caráter de Deus é muito, muito bonito. E eu entreguei, então, a minha vida para Ele nesse sentido prático de quando eu estava numa situação e perguntava o que Deus faria, buscar fazer o que Ele faria, buscar me inspirar. Eu sou 100% falha, pecadora, e sempre vou ser. Sou humana, imperfeita, mas eu tenho um norte. E a minha vida mudou da água pro vinho internamente. Eu não sinto mais esse vazio. Eu sinto paz. Eu sinto contentamento. E a minha vida aparentemente mudou num certo sentido importante, porque eu não moro mais no Brasil. Eu moro no Canadá vai fazer 1 ano. Mas eu continuo com o mesmo marido, com a minha filha, com os meus pets. Tá tudo certo. Mas o que eu tenho hoje é um contentamento que eu não tinha antes e que Deus me trouxe. Seguir o caminho traçado por Deus me trouxe isso. Só que eu só consegui seguir depois que eu fiquei convencida de que Deus é bom. A gente precisa admirar para poder escutar, para poder seguir, para poder se espelhar. E então, eu acho que esse é o primeiro passo que as pessoas que não têm contato com Deus ainda, ou que já tiveram e então esfriaram a relação, acho que o primeiro passo é conhecer Deus. E Deus botou no meu coração de fazer um canal para ser advogada de defesa de Deus. Diante dessa acusação que eu fiz durante muitos anos de que Deus não é bom, ou que Deus não se importa, ou que Deus não tem poder.
Então, eu acho que a minha ideia, eu lutei muito contra isso, eu não queria estar aqui inicialmente. Deus botou isso no meu coração já faz um tempo, mas eu não gosto de me expor. Mas eu não tô fazendo isso pra mim, eu tô fazendo isso pra Deus. Ele me pediu pra fazer isso, então eu tô sendo obediente. E a ideia é, então, explicar a Deus diante do que eu estudei, do que eu aprendi. E a primeira coisa que eu quero falar é sobre justiça. Eu quero falar sobre esse aspecto que eu acho que ele é talvez um dos mais importantes. Eu quero falar sobre o quanto Deus é justo. E como advogada, isso pra mim é o princípio de tudo. Porque se Deus é justo, eu não preciso me preocupar em me vingar, mas isso fica para um outro vídeo. Então, esse é meu testemunho, em resumo, e vamos juntos.